No Alto da Compadecida, Chicó, parceiro incansável de João Grilo, fala assim da morte. É a marca do nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação que iguala todos num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo, um dia morre. O meu convidado, o filósofo Renato Nogueira, escreveu um livro inteiro sobre o assunto. O que é o luto, como os mitos e as filosofias entendem a morte e a dor da perda. É esse livro que está aqui nas minhas mãos. Uma capa muito bonita, tem um azul aqui, ó, sugerindo uma coisa imersiva nesse tema tão importante. O Nogueira, a gente sabe que a morte é inevitável, né? Que essa danada sempre está aí. Mas por que quando ela acontece, ela parece nos pegar de surpresa? Porque a gente não elabora a morte. Nossa sociedade, ela recusa a perda. Isso é um problema, né? Então, é muito importante que a gente tenha uma sociedade, uma cultura em que a gente possa falar das perdas. Por exemplo, uma pessoa na adolescência, ela está em estado de luto da infância. Perder o emprego é luto. Perder um país, pessoas refugiadas estão em luto. E tem que falar de perda. Como a gente só fala de vitória, isso dificulta quando acontece. Não tem elaboração do que está acontecendo. Você não tem preparação porque você não falou, você não ligou nenhum ponto sobre aquele assunto, é isso? Então, ele não ligou ponto algum. Então, assim, eu tive a oportunidade aos 6 anos de idade ir no meu primeiro enterro de um tio que eu amava, que eu adorava, tio João. E ali eu pude experimentar. Eu tive que ir, não tinha ninguém naquele momento para ficar. Então, muita gente não leva crianças para os enterros. Isso é ruim. É importante levar para a despedida. Por quê? Porque a criança vai elaborar, ela vai ter um reconhecimento desse fato. Não vai ficar fantasiando algo. E a fantasia pode ser preenchida por muitos fantasmas e muitos monstros. Quando aquilo tem um contato, você pode perceber, esse monstro não é tão grande assim. Eu ontem tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro dei bobeira numa brincadeira, quase levo fim. Você mergulhou em vários rituais de várias culturas sobre a morte. Qual deles que te pegou mais? Isso é difícil de falar. O México é muito maravilhoso, a cultura mexicana, porque a gente tem ali entroncamentos, né? Astecas, tem também elementos incas, então tem muitos elementos ali culturais que são muito bacanas. E tem a festa, tem a festa, né? A alegria, tem a festa, né? Misturada com a morte. O mundo maia, o mundo inca, o mundo asteca, eles têm coisas muito interessantes sobre a morte, né? Eu gosto também muito das tradições africanas, da tradição iorubá. Agora, se a gente fosse colocar uma linha em comum, muitas dessas tradições, elas têm o quê de interessante? É manter um diálogo com a tradição, com aqueles que já estiveram aqui. Também mergulhei na tradição viking, tradição nórdica, né? No mundo nórdico. Né? E aí fui lá na cultura viking, por exemplo. Então, por exemplo, os rituais que envolviam pessoas nobres, o rei, por exemplo, que ele ficava numa jangada, se lançava, arremessava uma flecha em fogo para poder fazer a cremação, cremar aquele corpo. Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo ali. Salvo engano, os hinduístas fazem isso também. Hindus também tem a cremação. Com a cremação dos corpos nos rios, né? O Ganges é um lugar onde se faz. Qual a importância disso, de você ver o corpo, de você estar com ele? Então, o ritual é muito importante porque a gente consegue elaborar. Né? Então, por exemplo, eu acho que a gente, na sociedade brasileira mundial, a gente teve um problema que foi a pandemia, a Covid-19, que muitas pessoas morreram e a gente não conseguiu fazer a despedida. A gente precisava de um ritual público, coletivo para toda a sociedade, porque a importância de você ver o corpo é materializar a experiência da despedida.
e você lidar com essa angústia que é perder. Claro. E fazer o manejo do luto, que pode durar, a gente vai sempre ter esse sentimento de que perdeu alguém, mas como é que eu relaboro essa experiência? O ritual serve para isso, e é bom ter uma comunidade, ter pessoas que dão suporte para que a gente possa continuar a vida e ter uma memória boa daquele que passou. O Gurufim é isso, né? Que é a roda que os sambistas fazem muito no Rio de Janeiro. O Gurufim. O Gurufim, que é essa experiência é fazer festa para espantar a morte. A morte veio. A gente festeja aquela pessoa que já esteve aqui, né, pensando nas coisas bacanas que ela fez. E cantando. E cantando, sambando, bebendo, comendo, se divertindo, cantando as canções que aquela pessoa gostava. Sei. Eu vou fingir que morrer, pra ver quem vai chorar por mim, e quem vai ficar gargalhando no meu Gurufim. Quem vai beber minha cachaça e tomar no meu café, e quem vai ficar paquerando é vocês. Eu perdi a minha mãe recentemente, né? E eu estava no velório, e é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, mas entrou, sempre tem numa cidade pequena um bêbado. Sim, é demais. Aí o cara entrou, foi direto para mim e perguntou assim, quem é o morto? Sabe? Alto, sabe? No meio do negócio. E eu, na hora, eu poderia ter me ofendido, né? Eu falei, uma professora. Caraca, sua mãe, né? Para mim foi tão importante falar isso para um cara que não a conhecia. Né? E tem uma coisa do luto que é importante, meus sentimentos, já a perda recente da sua mãe, que é importante é o abraço que as pessoas nos dão. Então, o luto, a família, as pessoas amigas se abraçarem, elas encontram conforto. Encontram, sabe, é um tipo de presente, assim. Caramba, não precisa nem falar muita coisa às vezes. É só lembrança, pô, como essa pessoa era especial. E é um abraço diferente, né? O abraço do luto, né? É um abraço de aconchego. Então, ficar sem esse abraço é muito ruim. Ao meu amor deixo o meu sentimento, e para os meus